que eu descobri sobre mim ao longo desse processo do Inova foi no momento de dúvida de qual caminho seguir. Eu tomei a frente e pude direcionar. Eu estava como mentor, né, numa etapa, e consegui direcionar bem o time, e o pessoal entendeu o motivo e falou, vamos todos juntos, entenderam o meu direcionamento e conseguimos chegar numa etapa final, graças a esse momento que eu falei, não, agora que eu tô como mentor, tenho que tomar essa decisão. E deu certo. Ao longo de todo Inova, acho que o que eu descobri sobre mim mesma é que eu posso confiar no outro. E realmente a gente pode fazer acontecer se a gente estiver junto numa mesma sintonia. Porque é complicado, assim, né, no dia a dia, a gente delegar uma coisa, né, isso é meu e eu vou delegar, eu tô sentada aqui com um monte de gente que eu nunca vi na vida, quem são eles e tudo mais. E esse confiar, a partir do momento que a gente tinha que se ausentar, né, para falar sobre as apresentações em alguns momentos, e eu vi que eles estavam comprometidos e que ia dar certo, eu consegui entender que essa confiança é importante e que isso é a coisa que eu vou levar para a vida. O Inova mudou a minha relação com a Craft, trouxe um outro olhar porque eu já fazia. Então, não aquele olhar de isso é assim porque sempre foi, e sim um olhar de como a gente pode fazer melhor. E isso mudou toda a dinâmica do que eu faço, toda a estrutura, meu propósito, minha motivação ganhou um significado diferente depois do Inova. O momento que eu senti que o projeto também era meu foi quando a gente apresentou a primeira fase dos projetos ainda para serem votados. E depois, no dia que teve as apresentações e que concluiu, fazer parte daquilo no final, ainda levamos o troféu, foi realmente, isso aqui também é meu, é nosso, né, fazer parte de tudo isso, mas teve muita energia colocada ali para fazer acontecer. Com certeza eu senti que aquilo era meu também. Tanto é que os troféus estão na minha mesa, para quem passa vê lá. Bom, Matheus, no momento que eu senti que aquilo também era meu, aquele projeto, foi... Acho que depois de muitas horas ali já batalhando, aí deu um sentimento de que eu estou criando alguma coisa legal que vai poder ajudar os outros. Então senti que aquilo ali tinha uma parte minha também. E a gente agradece profundamente do milagre que você fez pra gente. E realmente isso tem ajudado a gente já no dia a dia, hoje. Então a gente agradece porque com certeza isso só dá motivação pra gente conseguir melhorar e aprimorar. E essa ideia toda também do Hackathon do Inova. E a gente só pensa em ideias novas agora. É uma automatização, a gente já faz outra coisa que já pensa em uma inovação nova. A gente vai ter bastante coisa aí para fazer no futuro. Bom, desde o início eu senti que o que estava sendo criado também era meu, assim, participar de cada discussão, de cada conversa, né, sobre como tudo aconteceria, toda a parte por trás do Inova ou durante o Inova. Então eu me apoderei muito disso e acreditei que era uma oportunidade para fazer algo diferente, que me desafiava, né? E que me faria ir além. Então, desde o princípio, eu senti que eu faria parte desse processo. Todos, né? Tudo faz parte de todos ali, organismo único. Uma das falhas que nós tivemos em um dos projetos, e nós conseguimos sair numa alternativa boa para a resolução, foi no TurboPay. Nós estávamos por um caminho de construção e teve um momento que ficou claro que que o caminho que a gente tinha que seguir teve que ser trocado. Nesse momento eu juntei todo mundo, né? Não só o pessoal da Squad, chamei outros mentores, e ali a gente aprendeu que mesmo que estávamos caminhando já quase um dia após Hackathon, né? Já no final do primeiro dia, era um momento de, mesmo assim, trocar, aprender, ver que tudo que foi feito até ali foi bom, mas tínhamos que tomar um outro caminho para melhorar, e no final o resultado funcionou bem e estamos agora realmente entregando o produto, né, pós-hackathon, pós-construção, e funcionando como a gente queria mesmo, né?
Nesse momento teve uma experiência muito legal que você comentou, que foi a troca. A gente teve ajuda de outros competidores, porque estava todo mundo realmente olhando para o propósito, não necessariamente para a competição, que também estava acontecendo ali, né? Mas a gente teve ajuda de outras mesas, outras pessoas, foi emocionante. Eu até coloquei na minha apresentação que tudo deu muito errado até tudo dar certo. E essa foi a hora, assim, foi aqueles turning points que acontecem nos filmes. Um detalhe, eu não assim, sempre não tive um olhar para hackathons por causa da competição. E o nosso foi diferente, foi justamente equipes trabalhando juntos, com cada um no seu objetivo, ao ponto que o outro time ajudou quem estava um pouco mais para trás. Isso para mim foi bem diferente. Ô, Matheus, uma coisa que falhou, que não estava no plano inicial, foi uma telinha específica que fazer esse procedimento manualmente é tão simples, só que com automação foi algo muito complicado. A primeira tentativa que a gente tentou deu muito errado, e aí ficamos algumas horas pensando em como contornar isso, e até que a gente achou ali uma lógica usando posicionamento de tela, posicionamento do mouse, contagem de quantas reservas tinha no processo para poder fazer dar certo. E para ajudar nessas dificuldades também, eu, querendo ou não, eu trabalho com deadline todo dia ali, então pra gente a pressão do deadline é tranquilo, mas quando eu vi você se deparando com aqueles problemas ali técnicos, quando eu entrava e falava, você pode vir por aqui, mas você também pode vir por aqui, mas também você pode vir por aqui, então a gente realmente já tinha mapeado tudo, mas não foi tão simples assim, então a gente estava tendo que pensar na A, na B, na C, na D, na E, e graças a Deus deu tudo certo no final. O que eu ganhei de inesperado foi um amigo também, que a gente nunca tinha se conhecido, né? Até porque o Matheus fica a maior parte do tempo em Santos. E a gente ali se falando por muitas horas, toda hora, se comunicando, perguntando, tirando dúvida. Foi muito legal. E um conhecimento sobre uma das áreas também da Craft, que não é algo que não é um conhecimento que você adquire durante a vida, assim, sobre o que é um aviso de transferência de um navio, como os clientes ficam sabendo de acontecimentos do que aconteceu com o navio. Então foi bem legal ter esse outro conhecimento sobre a Craft mesmo também. Acho que o momento mais desafiador para mim foi mostrar para aquelas pessoas que estavam ali, que eu não conhecia, que a gente sentou ali e a gente estava encarregado de fazer uma coisa importante, de grande impacto. Então foi um desafio fazê-los entender. Quer dizer, eu achei que seria um desafio, mas para fazê-los entender o tamanho da nossa dor e o quanto aquilo, né, é uma dor muito profunda, enraizada, de processos manuais, daquela coisa chata, repetitiva, mecânica. Então foi para mim um desafio, mas que depois eu vi que, na verdade, eles tiraram de letra e foi muito mais fácil do que eu achei que seria. A gente ganhou nessa competição e uma coisa que eu achei que não aconteceria foi a mudança na cabeça de muita gente para que as coisas pudessem acontecer. Então, não foi só criar uma automação, mas sim também mudar processo, mudar procedimentos, ter um outro olhar para o todo e ver todo mundo, não só no dia do hackathon, mas ao longo das próximas etapas do desenvolvimento. Tudo que teve que mudar para que aquilo fosse implementado foi também uma coisa que eu não esperava que acontecesse tão genuinamente. A sementinha da inovação foi plantada, né? E ela continua germinando conforme os projetos estão nascendo, crescendo, sendo desenvolvidos. O que mudou na minha vida depois da jornada? Papo de terapia. Já levei para terapia, inclusive. Porque entender sobre foco, determinação, começar e terminar um projeto que não tá ali dentro do que eu tô acostumada a fazer
e nem mesmo do que está sobre o meu domínio de conhecimento, que é atendimento ao cliente, operação, mas participar de projetos de tecnologia mudou muita coisa. O que mudou na minha vida foi ter um pouco dessa mentalidade de olhar para algum sistema, ou olhar para alguma dificuldade, algum problema e pensar em um modo de resolver, porque tive essa experiência no Inova. Isso foi bem legal. De bater o olho em alguma coisa e falar, dá para fazer isso aqui de outro jeito, dá para fazer isso aqui dessa forma. Eu acho que foi algo nessa linha. É possível enxergar uma diferença grande do dia a dia do trabalho antes e depois do Inova. Porque quando eu entrei, foi para resolver um problema pontual de integração com terminais. E já no Inova, a gente começamos a trabalhar com o que vocês precisam de verdade no dia a dia de vocês. O primeiro projeto foi importante? Foi, mas o que nós viemos fazer aqui na Craft foi melhorar o dia a dia de vocês, para que vocês trabalhem melhor, tenham tempo para atuar em outras demandas. Então, foi cumprir um pouco mais do objetivo inicial. Olha, Gustavo, o meu trabalho antes e depois realmente mudou por completo, porque todas as etapas do trabalho agora a gente já quer arrumar uma inovação nova, então tudo a gente já pensa em melhorar, onde a gente consegue automatizar, então a cabeça realmente deu uma virada de chave nessas questões de transformação e agora a gente já quer melhorar cada vez mais e automatizar as coisas para que o fluxo do trabalho flua normalmente. Eu tenho grandes inspiradores no processo. A Lorena e o Fernando, eles são mentes inquietas que puxam e trazem todo mundo para esse movimento. E eu entrei nessa onda de mudanças e eu replico isso para o meu time também. Então, eu ouço de outras pessoas que não apenas do meu time, de outras áreas da tecnologia, de outros produtos, o quanto eu inspiro só por fazer o que eu faço, que é realmente colocar toda a paixão nos processos de mudança, fazer as coisas acontecerem. Depois do Inova, isso ficou muito mais forte, muito mais intenso. Requer uma energia, porque mudar gera desconforto, mas eu tenho feedbacks muito positivos com relação a isso para mim, que é muito gratificante. É um passo de mudança, né, que querendo ou não impacta a vida de cada um e que depois já não somos mais os mesmos, né? Passamos por uma experiência transformadora de projeto e também de pessoas. E dentro do meu dia a dia, todos os dias é uma oportunidade para fazer uma coisa diferente. Então, colocar isso em prática e levar essa mentalidade para as pessoas que não necessariamente viveram o Inova, que viveram os projetos, mas colocar isso dentro da cultura da transformação também foi um divisor. O Matheus, que foi a pessoa que me inspirou também, porque eu estava vendo ali o quão esse processo era doloso para eles, o quanto de tempo isso consumia, e o que me motivou bastante ali a querer que isso desse certo foi observá-lo tendo essa motivação dele. Ele queria muito que desse certo, então automaticamente eu também queria que desse certo. Durante o processo do Inova, quem mais me inspirou foram as minhas líderes, né? A Priscila, a Kate. Quem me inspirou muito também foi o Marco, que foi nosso parceiro com todas as histórias de superação que ele trouxe de pessoas que participaram, né, dessa maratona. Eu acredito que eu inspirei as pessoas que estavam ao meu redor com uma forma talvez diferente, né, de contar essa história e de envolver as pessoas a participarem do projeto, né? Então, talvez eu tenha inspirado um pouco na parte de planejamento e de como que a gente organiza, né, para que as coisas aconteçam. Obviamente, a gente não tem controle de tudo, né? Mas como que a gente minimamente organiza para que a gente consiga ter um resultado no final que seja incrível. E nós fizemos muito isso com, por exemplo, a parte de redes sociais, que o nosso desafio era captar a emoção e a vibração do momento e traduzir isso para o mundo nas nossas redes. E foi feito todo um planejamento prévio, passo a passo, de tudo que a gente ia falar em cada instante do Inova. E aí a gente fez toda a cobertura nas redes, com conteúdos traduzidos, tudo em tempo real. Então acredito que isso serviu de inspiração também.
E foi, nossa, dava para captar realmente, né, nas redes sociais que a gente via, né, acompanhava os posts e dava realmente para captar toda a vibe. A emoção, né? Realmente foi muito legal. Muito mágico participar. Caso algum parceiro ou um cliente da Craft queira fazer também um processo desse, um hackathon, eu acho que eles têm que pensar que é uma experiência totalmente transformadora e com a mente aberta para as possibilidades, trazer pessoal de fora, porque geralmente eles trazem visão que a gente nem pensa e de repente junta tudo e sai uma coisa muito mais sensacional do que imaginávamos. Se eu pudesse contar a história dessa jornada para um cliente ou para um parceiro, eu diria que é impossível traduzir, que é preciso vivenciar e que realmente, assim, quando as pessoas estão juntas por um propósito, não importa se não sabe do que se trata, se cada um tem uma especialidade em um determinado ponto, se todo mundo tiver no mesmo objetivo, a coisa acontece, porque eu pude viver isso. Eu vivenciei isso em 3 dias, aqui num hackathon, e isso trouxe resultados, assim, brilhantes. E eu pude ver também uma coisa que foi muito bonita, foi superação de pessoas. Porque como foi super democrático, né? Foi uma coisa super democrática da empresa, a gente tinha projetos de gerentes, a gente tinha projetos de pessoas que são assistentes e todos brilharam de igual maneira. Então, eu diria que é uma coisa assim que é uma experiência que precisa ser vivenciada porque é gratificante demais. É um processo, né, que ele é um processo transformador e ele está sistematizado de forma a levar inovação para as empresas, né? Então você consegue incluir desde um jovem aprendiz, um estagiário que pode ter uma ideia brilhante, até uma pessoa com mais tempo de casa e de experiência, e tudo isso de uma forma organizada para que chegue no resultado final que pode ser implementado. Tudo isso começa na etapa de ideação, né, e depois passa pela construção em 3 dias, que é um período curto. Então, nesse momento, você acha que não vai dar tempo, que não vai ser possível, e aí que entra toda a superação, o trabalho em equipe, a resiliência, né, e a visão ali do propósito de chegar a um resultado final. Então, acho que como você falou, é difícil de traduzir, só vivendo mesmo para conseguir ver o resultado final disso. Porque parece muito clichê, mas é muito verdade, né? Sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe, porque eram todos juntos e assim, foi uma atmosfera muito de união e de garra. Isso, assim, foi bonito de ver. As pequenas conquistas, né, as dificuldades das etapas dos processos, enfim, porque, né, faz parte. Então, as pequenas conquistas, as torcidas, foi coisa mesmo para se levar para a vida, né? Não, e assim, todo o comprometimento da equipe, né, e as pessoas incansavelmente trabalhando, mesmo exaustas, realmente foi um sentimento muito único, assim, que é difícil de explicar. Olha, se eu fosse contar essa história para um cliente ou um parceiro, eu ia contar que foi uma história muito louca no começo, porque realmente são muitos desafios, mas é transformador, realmente transformador, e acho que todo mundo deveria passar por uma experiência dessa, porque realmente transforma não o profissional, mas o pessoal também. Então é transformador, acho que é a palavra ideal. O que eu contaria para um parceiro ou cliente sobre a jornada do Inova, definitivamente é uma coisa doida, mas é uma coisa doida do bem. Porque quando você se depara com aquele monte de gente, todo mundo com projetos diferentes, ideias diferentes, às vezes você está andando ali pelo corredor, vai pegar uma água, alguém te chama, pede ajuda em alguma coisa, você pede ajuda para alguém no mesmo cenário. Então foi legal ver todo mundo entrando em acordo para chegar naquele objetivo. Esse tipo de evento, claramente ele precisa ser aberto para pessoas de fora da empresa, porque muitas vezes a gente está fechado com a visão do dia a dia. Por mais que a gente tente e venha para o dia com uma ideia de inovação, sempre ter pessoas de fora, de outros mercados,
para resolver problemas que eles também têm lá. Somando tudo, o resultado fica totalmente diferente do que só as pessoas que tínhamos internamente e o caminho que tomaríamos, né? Sim. E a jornada de transformação é extremamente importante a gente escalar isso o máximo possível. Então, eu tive a oportunidade de viver isso um pouco antes na implementação do sistema, que foi uma outra tratativa de transformação paralela ao Inova, mas ainda era muito nichado. E o Inova trouxe uma possibilidade de escalar isso para a craft inteira. Então, é realmente trazer a transformação para a cultura, para todo mundo, ouvindo as palestras, apresentando os projetos, participando do hackathon. Isso não foi um evento nichado, foi um evento que todo mundo da craft podia participar. E essa experiência, dar essa abertura, foi também incrível. Eu acredito que esse tipo de inovação tem que ser algo aberto e não só uma equipe ali ou algumas pessoas, para poder receber ideias de várias pessoas, igual o Renato falou também, que ideias de fora podem ajudar bastante ali de quem está somente no dia a dia. Então, eu acho que na linha das ideias de fora, para poder fugir algo do comum, fugir do cotidiano. Se o Inova fosse uma pessoa, a personalidade seria com certeza uma pessoa inquieta, com foco em mudanças. Seria aquela pessoa que a cada ano muda o cabelo, troca o vaso de lugar da casa porque não aguenta mais ver as mesmas coisas acontecendo do mesmo jeito. Acho que o Inova seguiria nessa linha, assim, essa pessoa sempre buscando melhorar aquilo que já acontece. Bom, se o Inova fosse uma pessoa, provavelmente seria uma pessoa que busca a melhoria, busca fazer um dia melhor que o anterior, para que todos saiam ganhando, todos tenham uma melhoria no seu dia a dia de trabalho, na sua vida como um todo. Então, desbravador, talvez, né? Um perfil desbravador e talvez astronauta da NASA, alguma coisa assim, para ir longe, para ir bem longe. Olha, se o Inova Craft fosse uma pessoa, eu pensaria em um corredor, né? Um corredor olímpico, pedestrianismo, que nunca o que foi feito no dia ali é o suficiente para ele, né? Ele está sempre querendo melhorar, sempre querendo se superar. Então, acho que um atleta olímpico ali, acho que se encaixaria muito bem no Inova. É aquela pessoa que está trazendo algo que ninguém nunca antes enxergou e vão falar que ele é louco. Só que ele vai provar que aquilo pode dar certo e que no final ele provou que deu certo e que tudo deu bem, tudo correu bem. Se o Inova fosse uma pessoa, eu acho que seria uma pessoa muito curiosa, até com um pouco de teimosia, sabe? De persistência e teimosia, mas com uma curiosidade e vontade de fazer acontecer. Pra mim, se o Inova fosse uma pessoa, seria uma pessoa empoderada, inquieta, corajosa, né? Com vontade de desbravar e de não ter um mapa, mas ter ali um norte de para onde ela tem que ir, tem que caminhar. Então, seria alguém assim. Conexão que movimenta, a união que prospera.